Trazer Jesus como seu modelo de paciência, de serenidade, de resignação. Como a lição mesmo nos diz, Jesus ele não tinha nada a ser espiado, ele sofreu tanto por cada um de nós, quanto nós, na maioria das vezes, temos tantas coisas a ser resgatadas. É importante que nós tenhamos a consciência de que se nós estamos aqui neste momento, se nós estamos passando por essas provações, é porque nós temos algo a ser inspirado. Pode ter sido numa vida passada, em uma encarnação ou em tantas outras, não importa, porque para nós não importa o tempo. O que importa neste momento é a oportunidade que nós estamos tendo. A oportunidade, porque através das tempestades, das turbulências, nós vamos nos resignando. Como ele mesmo diz aqui, a paciência também é uma caridade. Por que ela é uma caridade? Porque quando nós perdoamos o nosso próximo, nós estamos fazendo uma caridade. Nossa, mas é tão difícil perdoar alguém, né? Ainda mais uma pessoa que nos fez mal, ou que muitas vezes comentou algo, enfim. Não é. Ela é mais fácil do que nós possamos imaginar. Partindo do princípio que nós somos cristãos, filhos de Deus, consciente da nossa responsabilidade, da responsabilidade que nós temos em levar o bem. Como que nós queremos, porque muitas vezes nós queremos tudo para nós e nada para o outro. No Evangelho, muitas vezes nós lemos o Evangelho e aplicamos a lição para o outro, quando na verdade nós precisamos parar e aplicar primeiramente a nós. Nós, na maioria das vezes, achamos que sempre o outro está errado e que nós nunca estamos errados. E se pararmos para pensar, nós também erramos, e erramos muito. Mas o nosso egoísmo não permite que nós admitamos a nossa falha. Afinal de contas, nós vamos numa casa espírita, né? Nós rezamos, nós somos temente a Deus, então nós estamos libertos. Errado. Nós somos muito responsáveis pelos nossos atos. A partir do momento que nós admitimos as nossas falhas e os nossos erros e agradecemos a Deus a oportunidade de ter aquela pessoa em nossa vida, nós não sabemos o que se passou na vida dela e o motivo que a levou a cometer certas atitudes para conosco. Cada um dá o que tem. Existem pessoas que não têm absolutamente nada a nos oferecer. Então que sejamos nós oferecer aquilo que há de melhor em nós. E o que nós temos de melhor em nós? O nosso amor, a nossa caridade, a nossa compaixão. Compaixão com esse nosso irmão, né? E agradecer, sim, sempre a Deus, todas as turbulências, todos os obstáculos que surgirem em nosso caminho. Nossa, Lourdes, mas é difícil. Como eu posso agradecer um momento difícil de dor que eu estou passando na minha vida? Agradecer porque partindo daquele momento, eu estou recebendo uma bênção de Deus. Quando eu me levantar, eu estarei mais forte. Quando nós olhamos o nosso problema de cima, ele é menor. Nós nunca dizemos para Deus que o nosso problema é grande. Nós sempre dizemos a Ele, o nosso Deus é maior. Se Ele é maior, o nosso problema é pequeno. Porque tudo aqui é passageiro, tudo é transitório. Nós estamos momentaneamente vivendo este momento. Então nós não precisamos de muita coisa para ser feliz. Mas o nosso apego às coisas materiais faz com que achamos que nós sim temos que ter tudo. Se pararmos alguns momentos da nossa vida para pensarmos o que queremos e o que iremos pedir a Deus, na maioria das vezes, tudo que nós pedimos para Ele é material. Tudo.
Nós pedimos a Deus que nos conceda um emprego, que nos pague uma conta, que nos ajude a pagar uma conta. Se nós pagamos a conta, nós pedimos a Deus que nos ajude a comprar uma casa. Quando a gente compra a casa, a gente pede para Ele que quer um carro. Quando a gente compra um carro, a gente pede para Ele que a gente quer fazer uma viagem. Então, na maioria das vezes, nós sempre estamos pedindo algo a Deus. Mas tudo que nós pedimos é material, não é nada espiritual. E nós não precisamos de muito para viver, nós precisamos de bem pouco. Tem uma história que o Chico nos contava que dizia assim, que se tivéssemos uma roupa de frio e uma de calor, um fogão e um colchão, nós já teríamos tudo. Por quê? Quando chovesse, estivesse frio, usávamos a roupa de frio. Quando estivesse calor, nós lavávamos a de frio, usávamos a de calor. Usávamos um fogão para fazer algo para nos alimentar e o colchão para descansar. O que mais nós precisamos? Claro que como encarnados, essa preocupação sempre vem, porque nós precisamos cumprir com os nossos compromissos. Mas ela não precisa, não pode e não deve ser maior do que aquilo que nós precisamos espiritualmente. E espiritualmente nós precisamos ser bons, mansos, pacientes, saber esperar em Deus. Ele jamais vai dar um fardo maior do que nós possamos carregar. Ele sempre está ao nosso lado. Difícil é nós chegarmos até Ele, porque, como eu disse, para nós chegarmos até Ele, nós temos que nos despir totalmente. Não necessariamente que precisamos estar dentro de um templo ou em algum outro local. Retiramos-nos dentro do nosso quarto, nos ajoelhamos ou nos sentamos ou estejamos de pé, não importa, mas conversamos com Ele, realmente abrimos o nosso coração. Não é necessário preces decoradas, não é necessário palavras difíceis para falar com Ele. Se sentirmos vontade de chorar, choremos. Se não conseguirmos falar, simplesmente dizemos para Ele: Senhor, eu não consigo falar, mas o Senhor sabe tudo o que eu preciso nesse momento. E com certeza Ele vai ouvir. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos pessoas mais pacientes, mais passivas, mais caridosas, que perdoemos os nossos inimigos, ou aquelas pessoas que dizem ser os nossos inimigos, que cruzam o nosso caminho, não importa quão difícil seja. Que nós possamos nos lembrar que essas pessoas também estão passando um momento difícil. E talvez elas não tenham a mesma oportunidade que nós temos. Porque só o fato de estarmos aqui nessa casa, nós já subimos um degrau. E talvez aquela pessoa ainda não conseguiu se encontrar. Então que tenhamos compaixão, que aprendemos a perdoar. Então a gente se pergunta quantas vezes, quando nós estamos diante de uma doença ou de algum problema, a primeira coisa que nós fazemos é questionar a Deus. Por que Deus? Por que eu? Por que? Quando na verdade nós temos que ter essa resignação. Obrigada, Senhor. Se eu não tenho como mudar esta situação, que eu possa ter paciência de aceitar. Porque tudo passa nessa vida, tudo passa, como também o Chico dizia, isso também vai passar. Os momentos bons, eles vão, os ruins também, mas depende muito do nosso olhar. Quando nós olhamos para o problema de uma forma desesperadora, ele faz-se muito maior. Quando nós nos recolhemos, como eu disse, dentro de nós, conversamos com Jesus, ele se torna pequenino. E daí ele passa. E quando ele passa, lá na frente, nós vamos entender que nós nos saímos muito mais fortes. Qualquer situação, por mais difícil que ela seja, ela sempre vem para nos ensinar alguma coisa. E quando nós passamos a ver e ter este olhar de que essas situações difíceis, turbulências, sejam elas financeiras, sejam elas de âmbito familiar, amoroso, qualquer que seja a dificuldade que nós enfrentarmos, se
se nós tivermos paciência, fé, acima de qualquer coisa, quando ela passar, nós vamos sair muito mais fortalecidos. E aí, nos momentos difíceis da nossa vida, que nós sejamos gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, nós sempre colocamos na mão dele. E sempre dizemos: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Se nós falamos assim, é porque nós entregamos e nós confiamos. E se nós confiamos e entregamos, nós não podemos duvidar, em momento algum. Ainda que nós não consigamos atingir aquilo que nós queremos naquele momento. Porque muitas vezes o que pedimos a Deus não é o que estamos precisando. Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele sempre vê lá na frente. Então Ele vai nos dar exatamente aquilo que nós precisamos, mas na hora certa Ele nos dará exatamente aquilo que nós estamos necessitando. E nós vamos entender o porquê.